Lições Bíblicas Dominical, na apresentação de Andy Moura. Graça e paz a todos, estamos iniciando aqui no canal mais um podcast. Lições Bíblicas Dominical, Romanos, o Evangelho da Justiça de Deus. A lição que vamos estudar hoje é a lição de número 5, que tem o seguinte título: Privilégios dos justificados pela fé. Esta lição foi estudada no dia 3 de maio de 1998 e tem os comentários de Ezequias Soares da Silva. Mas antes da gente iniciar o estudo de hoje, queremos fazer como sempre: te convidar, se você está aqui pela primeira vez, a se inscrever no nosso canal e acionar o sininho em todas as notificações, porque fazendo assim, você será notificado e verá tudo em primeira mão quando colocarmos um conteúdo novo no ar. Deixe o seu gostei, porque desta forma o YouTube vai entender que o nosso conteúdo tem relevância e assim ele oferecerá para mais pessoas. E compartilhe o link deste vídeo com seus amigos e conhecidos nas suas redes sociais. Tendo feito isso, vamos iniciar a aula de hoje. E o texto áureo diz assim: porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. 2 Coríntios capítulo 1 e o versículo 20. Verdade prática. A justificação pela fé é o começo de uma nova vida, trazendo paz, graça, glória e absolvição da ira futura. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Romanos, no capítulo 5, do primeiro versículo até o versículo 11, que diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Nesta lição estaremos estudando os frutos da justificação pela fé, sua fonte, seus beneficiários e seus resultados na vida dos cristãos. Veremos também a maneira objetiva e subjetiva do amor de Deus derramado pelos pecadores e a mudança de posição destes diante de Deus por causa da sua graça. Introdução. Depois de demonstrar, com base no Antigo Testamento, a doutrina da justificação pela fé, Paulo agora começa a enumerar as bênçãos provenientes dessa doutrina. Em Romanos, capítulo 4 e o versículo 25, o apóstolo declara que Jesus ressuscitou para a nossa justificação. Isso serve como ponto de partida para o capítulo 5, que é o estudo de hoje. Primeiro tópico: frutos da justificação. Em primeiro lugar,
a segunda seção de Romanos. Os capítulos 5 a 8 de Romanos registram os privilégios dos que são justificados pela fé. Paz com Deus, Romanos capítulo 5. União com Cristo, Romanos capítulo 6. Libertação da lei, Romanos capítulo 7. E vida abundante no Espírito, Romanos capítulo 8. Em segundo lugar, temos ou tenhamos, versículo 1. A expressão tenhamos paz com Deus não é apropriada nesse contexto. Temos é a tradução mais adequada, pois a paz com Deus nos torna aceitos por Cristo, e desta forma não estamos mais sob a ameaça da ira de Deus. A palavra hebraica para paz é shalom, e a grega eirene, que significa completo. Em terceiro lugar, paz com Deus, versículo 1. O homem no pecado é inimigo de Deus, versículo 10. Mas quando é justificado pela fé em Jesus Cristo, é reconciliado com Deus. E essa reconciliação traz-lhe paz. Esse é o efeito imediato da justificação. Em quarto lugar, entrada pela fé a esta graça. Versículo 2a. Graça é favor imerecido. Nós não merecíamos a salvação, mas por Jesus agora temos acesso a esta graça. É Cristo quem introduz o pecador à presença de Deus. Estamos firmes significa o efeito contínuo da justificação. Em quinto lugar, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Versículo 2b. Gloriamos revela o regozijo e o gozo inefável do crente como antecipação das bênçãos futuras. Glória de Deus é o mesmo que a manifestação de Deus. Aqui é uma expressão que significa o céu, lugar da habitação de Deus e de sua manifestação. Segundo tópico, o sofrimento. Em primeiro lugar, gloriar-se nas tribulações. Versículo 3a. O quadro glorioso registrado nos versículos 1 e 2 não significa uma vida totalmente isenta de tribulações. Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Marcos capítulo 8 e o versículo 34. Essas tribulações não são apenas dores, enfermidades, depressões, tristezas, nem aflições. São também as pressões deste mundo hostil que crucificou o nosso Senhor Jesus Cristo. Atos capítulo 14 e o versículo 22. Jesus disse que no mundo teríamos aflição, mas que ficássemos seguros, pois ele venceu o mundo. João capítulo 16 e o versículo 33. Em segundo lugar, ser cristão não significa ser masoquista. Paulo não afirma nem dá a entender que ser cristão seja sentir prazer no sofrimento. Veja o que ele diz: mas também nos gloriamos. A palavra é realista, mostrando que encontramos espinhos na jornada da vida cristã e que, mesmo assim, o crente é feliz e glorifica a Deus. Isso em virtude da glória que em nós será revelada. Romanos capítulo 8 e o versículo 18. E que traz resultados positivos para a vida cristã, pois tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Romanos capítulo 8 e o versículo 28. Temos júbilos nas bênçãos e também nas tribulações. Em terceiro lugar, a tribulação produz a paciência. Versículo 3b.
Aqui, paciência, no grego é hipomene, que vem de duas palavras gregas, hipo, sob, e o verbo meno, permanecer. O referido vocábulo significa paciência, perseverança, firmeza, fortaleza. É a virtude de alguém sofrer com resignação. Se não existisse sofrimento, não existiria paciência. Estejamos certos de que o bem proveniente da paciência é maior que os males das tribulações. Em quarto lugar, a paciência produz a experiência. Versículo 4a. A paciência nas perseguições torna o cristão aprovado e vitorioso. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, e os versículos 4 e o 5. Isso serve para o nosso amadurecimento e para uma maior aproximação com Deus. Em quinto lugar, a experiência produz a esperança. Versículos 4b e o 5. O caráter cristão é produzido em meio aos sofrimentos. É nessas circunstâncias que o Espírito Santo mais trabalha a nossa vida, gerando em nós a confiança de que Deus nos levará à glória do porvir. A esperança está entre as principais virtudes da fé cristã, ao lado do amor e da fé. 1 Coríntios capítulo 13 e o versículo 13. Terceiro tópico: a morte de Cristo pelos pecadores. Em primeiro lugar, quem pode garantir que essa esperança não falhe? A base da justificação são a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Romanos capítulo 3, do versículo 24 até o versículo 26. E também no capítulo 4 e o versículo 25. Tudo isso provém do amor de Deus. Versículo 8. Paulo demonstra nos versículos de 6 a 8 porque a esperança não falha. Ele apresenta duas provas: a evidência subjetiva e a evidência objetiva. Em segundo lugar, prova subjetiva. Versículo 5. O amor de Deus derramado em nossos corações. E isso através do Espírito Santo. Esta é a prova subjetiva. Interessante é que o apóstolo acrescentou que nos foi dado. O Espírito Santo nos foi dado quando recebemos a Jesus Cristo como Salvador. Nada no mundo pode roubar a convicção da vida eterna, pois o Espírito Santo de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos capítulo 8 e o versículo 16. É algo que Deus colocou em nós e está dentro de nós. Esse amor de Deus inunda todo o nosso ser de esperança e de júbilo. Essa prova, porém, não serve para os outros, mas só para quem tem essa comunhão com Deus. Em terceiro lugar, prova objetiva. Versículos de 6 a 8. O amor de Deus está no fato de haver Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. A morte de Jesus é um fato histórico, por isso é uma prova objetiva. Éramos inimigos de Deus, ultrajávamos o seu santo nome com palavras e ações. Que interesse Deus poderia ter por nós? Paulo diz: pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Versículo 7. Ora, se Deus se interessou por nós quando ainda éramos seus inimigos, quanto mais agora que estamos reconciliados com Ele. A morte de Jesus é a prova objetiva e externa do amor de Deus por nós. João capítulo 3 e o versículo 16. Quarto tópico:
a reconciliação dos pecadores. Em primeiro lugar, muito mais. Versículos 9 e o 10. O argumento do apóstolo é indestrutível. No capítulo 5 de Romanos, ele usa 4 vezes a expressão muito mais. 2 com referência à segurança do crente e outras 2, versículos de 15 a 17, acerca da abundância da graça. Nós que estávamos em estados de miséria e éramos rebeldes e inimigos de Deus, fomos alvos de seu amor inaudito. Fomos justificados no tempo presente. Portanto, muito mais agora que somos filhos de Deus, estamos por Ele, livres da condenação futura. 1 Tessalonicenses, capítulo 1 e o versículo 10. Em segundo lugar, reconciliação, versículo 11. O referido substantivo só aparece 4 vezes no Novo Testamento grego e vem do verbo katalasso, reconciliar. Quanto ao verbo reconciliar encontrado nestas passagens, Romanos capítulo 5 e o versículo 10, 1 Coríntios capítulo 7 e o versículo 11 e 2 Coríntios capítulo 5 do versículo 18 ao 20, significa mudar de inimizade para amizade. Foi isso que aconteceu entre nós e Deus. Conclusão. Agora sabemos e sentimos que estamos reconciliados com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso desfrutamos desses benefícios e privilégios. Quem ainda não tem essa esperança, nem está usufruindo das bênçãos mencionadas nessa lição, precisa urgentemente crer na graça de Deus, aceitando a Jesus como seu Salvador pessoal. E assim finalizamos mais um podcast. Lições Bíblicas Dominical, Romanos, o Evangelho da Justiça de Deus. Agradecemos pela sua audiência e contamos com você numa próxima edição. Que Deus vos abençoe. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo habitado, como testemunho a todas as nações, e então chegará o fim. AM RL3, o canal da família cristã.